Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Zulim, professor de matemática. E nesse vídeo eu trago para vocês algumas questões do Enem de 2022, segundo dia, a primeira prova, no segundo dia, porque em 2022 tivemos duas provas. Preparei algumas questões de matemática para resolver com vocês, algumas, porque eu pretendo estar trazendo mais material para vocês em outras aulas. Então, importantíssimo aí, deixa um joinha para que esse vídeo chegue para mais pessoas aí, se inscreva no canal e ativa o sininho aí para vocês receberem as notificações de novos vídeos. Quando preparar um novo material, vocês serão os primeiros aí a receber esse material. Beleza? Vamos lá para a aula. Aqui estão as questões, Enem 2022, segundo dia de aplicação. Então, como eu falei, eu separei algumas questões aí e vamos resolver. A primeira questão que eu separei aqui é a questão 139. Foi um corte exato lá da prova do Enem de 2022. Em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante toda a competição. Então aqui nós temos o gráfico da questão. Vamos para a pergunta, depois a gente volta aqui para entender o gráfico. Então nós temos aqui tempo, distância. A questão é essa, ó. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Então, o veículo que chegou em último lugar, quantas ultrapassagens ele fez? Então, 0, 1, 2, 3 ou 4. Então, vamos entender o gráfico agora, olha só. Bom, quem ganhou a corrida? Ganhou quem fez a maior distância aqui em menor tempo. Então, se a gente analisar o gráfico, está aqui, ó, a ordem de chegada, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Porque ele demorou mais tempo para percorrer a mesma distância lá. Então, esse aqui, ó, esse primeiro que chegou em primeiro lugar, ninguém ultrapassou ele. Quem chegou em segundo lugar, por exemplo, ó, ele ultrapassou aqui, ó, o último lugar, e ultrapassou novamente aqui quem estava em terceiro, ali, quem chegou em terceiro. Então, esse fez a ultrapassagem. Quem chegou em quarto, ele saiu aqui em quarto, foi, e aqui, ó, ultrapassou o que chegou em último. Mas o último, quem chegou em último lugar, ele não ultrapassou ninguém, ó, ele manteve constante, tá vendo, retinho, aqui, e foi ultrapassado por esse aqui que chegou em segundo lugar e também foi ultrapassado por esse que chegou em quarto lugar. Então ele não ultrapassou ninguém, ele não passou para cima de outro gráfico aqui em nenhum momento, ele foi ultrapassado. Então é uma questão de análise de gráfico somente. O número de ultrapassagens, quem chegou em último lugar é 0. 0 ultrapassagens, ele não ultrapassou ninguém. Tá? Então é uma questão de gráfico, que é só analisar o gráfico e interpretar o gráfico aqui certinho, ver quem chegou em primeiro, em segundo, quem chegou em último, e analisar esses encontros aqui, né? Então, o segundo lugar fez 2 ultrapassagens, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro aqui não ultrapassou ninguém, mas foi ultrapassado aqui, né? E aí você consegue entender a questão. Vamos para a próxima. A próxima questão que eu separei é essa, 142. Uma loja comercializa 5 modelos de caixa d'água. 1, 2, 3, 4, 5. Todos em formato de cilindro reto. Cilindro reto. De base circular. Os modelos 2, 3, 4 e 5 têm as especificações de suas dimensões dadas em relação às dimensões do modelo 1. Então, do segundo ao quinto modelo vão ser dadas as dimensões em função do modelo 1, cuja profundidade é P e a área da base é AB. Como segue? Então, olha lá. Modelo 2. O dobro da profundidade
e a metade da área da base. Então vai ser 2π de profundidade e 1/2 de área da base, e assim por diante. O modelo 3, o dobro da profundidade e a metade do raio da base do modelo 1, que envolve raio. Modelo 4, a metade da profundidade e o dobro da área da base. E modelo 5, a metade da profundidade e o dobro do raio da área da base do modelo 1. Bom, o que nós temos que lembrar aqui? É uma questão que envolve geometria espacial. Cilindro. Envolve volume, né? Questão de... Vamos ver a pergunta, quer ver? Ó? Olha só. Uma pessoa pretende comprar nessa loja um modelo de caixa d'água que ofereça maior capacidade volumétrica. Então, eu tenho que trabalhar com volume. Então, o modelo escolhido deve ser... Então, com essas especificações aqui, eu tenho que saber qual é o maior volume. Um cilindro reto de base circular, vamos fazer um esboço dele aqui, ó. Esse aqui é um cilindro reto porque aqui é 90 graus, em relação horizontal, de base circular. Ele vai ter um raio, que é uma circunferência, e uma altura, que ele está chamando aqui de profundidade. Nossa profundidade aqui é a altura do cilindro. Volume de um cilindro é área da base vezes a altura. Então, volume é área da base vezes a altura. A base é um círculo. A área de um círculo, vamos colocar assim, ó, AC, área de um círculo é πr ao quadrado. Essa é a área de um círculo. Então, a área da base é πr ao quadrado vezes a altura. Por que eu vou ter que usar o πr ao quadrado? Porque quando eu falo o modelo 3, ele fala do raio, metade do raio. E também o modelo 5 também fala do raio. Então, para mim comparar as áreas, os volumes, no caso, eu tenho que partir daqui. No modelo 2 e no modelo 4, ele não fala de raio, só fala a área da base, então não preciso. Mas aqui eu preciso sim. Então, vamos analisar o seguinte, ó. O 1, volume 1. Então, vamos numerar aqui, ó, volume 1. Então, primeiro, chamar de volume 1. O volume 1 vai ser a área da base, então vamos colocar assim, área, para não confundir, área 1, né? Área 1 vezes a profundidade 1, né? Então, um P1. Então está aqui volume 1, área 1, P1. Ou, usando πr quadrado, então você vai ter volume 1, porque eu tenho que fazer as comparações. Π raio 1 ao quadrado, que é o raio do modelo 1, profundidade 1. Então, área da base vezes a altura. Então, isso aqui é o nosso volume 1. Não tem valores, né? Não tem o raio, não tem a profundidade aqui e tal, que é a altura do cilindro. Você pode atribuir valor aqui para comparar. Chama o R de um valor qualquer, a profundidade de um valor qualquer do modelo 1, não tem problema. E você trabalha em cima desses valores. Mas não precisa. Eu consegui mostrar para vocês que não precisa. Então, vamos analisar aqui na frente de cada um. Ó. O volume 2. Então, quem vai ser o volume 2? O volume 2, ele tem o dobro da profundidade, então 2 vezes P1, e metade da área da base. Então, você vai ter lá metade da área da base, ou seja, a área 1 do modelo 1, vezes o dobro da profundidade, 2P1. Bom, eu tenho 2 dividindo e tenho 2 multiplicando, eu posso cancelar, dividir, né? 2 por 2. Então, esse 2 aqui, ele simplifica. Aqui não. Corta, divide, 2 com 2 dá 1. E vai sobrar para a gente exatamente, ó, A1 vezes P1. A1 vezes P1, ou seja, exatamente o volume 1. Então, o volume 2 é igualzinho ao volume 1, deu o mesmo valor. Vamos analisar agora também o 4, que fala a área da base. Depois a gente vai para os raios. Então, volume 4. O volume 4 vai ser, ó, ele tem a metade da profundidade e o dobro da área da base. Então, o dobro da área 1 e metade da profundidade.
Também igual 2, né? Esse 2 aqui multiplicando e o 2 dividindo, eu posso simplificar, né? Divide, dá 1, cancela. E aí, nós teremos aqui também, ó, sobra 1 vezes P1. A1, P1, que é exatamente o volume 1. Então, por enquanto, o volume 2 é igual, o volume 2 é igual, o volume 4 que é igual a 1, tudo igual. Volume 1, volume 2 e volume 4 são iguais. Agora vamos analisar aqui o volume 3. O modelo 3, ó, é o dobro da profundidade e a metade do raio da base. Então, eu vou ter que partir aqui, ó, né? Metade do raio da base. Então, o volume, vamos abrir outra página aqui que fica mais fácil. Então, eu vou lá para o volume 3. Então, quanto que fica o volume 3? O volume 3 tem metade do raio da base. Então, é πr sobre 2 ao quadrado. Então, assim, ó. Então, ele vai ser, a área da base é π, o raio é metade do raio. Então, R1 sobre 2 ao quadrado. Então, é metade, o raio dele é metade do raio. E o dobro da profundidade. Então, eu vou ter aqui vezes o dobro da profundidade. Bom, analisando aqui, eu vou ter π R1 ao quadrado, R1 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Quando você tem a fração aqui ao quadrado, leva tudo ao quadrado, né? Vezes 2P1. O 4 dividindo e o 2 multiplicando lá, eu posso simplificar, divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo, então vai sobrar 2 aqui, né? Divide por 2 lá, divide por 2 aqui, sobra um 2 ali. Portanto, nós teremos aí 1 sobre 2 vezes π R1 ao quadrado vezes P1. Ou seja, é π R1 ao quadrado vezes P1 é área 1. Né? Olha lá, é exatamente o área, não, o volume 1, né? É o volume 1 do modelo 1. Então, você conclui aqui que o volume 3 é metade do volume 1, menor ainda. Então, por enquanto, os valores maiores é o 2, o 4, que é tudo igual, porque o 3 é metade. Bom, então, pela lógica, a resposta certa é o 5, né? Porque se os outros são iguais, o 2 é igual a 1, o 4 é igual a 1 e o 3 é metade, só tem uma resposta, tem que ser o 5, tá vendo? Mas vamos provar que realmente é o 5 o modelo que tem maior capacidade. Então, vamos lá, modelo 5, então volume 5 vai ser π. O que ele tem aqui? Opa, não é isso aqui, volta aqui. Ó, a metade da profundidade e o dobro do raio. Então agora ele tem o dobro do raio. Então π, o dobro do raio 1 ao quadrado e metade da profundidade. Meio de P1. Bom, então vamos lá. Vai ficar π. 2R1 ao quadrado fica 4R1 ao quadrado vezes metade de P1. 4 multiplicando, 2 dividindo, eu posso simplificar aqui. Então, 4 divide por 2 aqui, sobra 2 lá em cima. E agora eu terei, ó, 2π, ou seja, sobra um 2 multiplicando. Então, vai ser 2π R1 ao quadrado vezes P1. E aí, eu tenho o que? R é π R1 ao quadrado vezes P1 é exatamente a área, é o volume, né? Volume 1. Então, o volume 5 é o dobro do volume 1. Ou seja, é o maior volume. Então, a resposta aqui, questão 5. Bom, vamos lá para a próxima questão. A questão aqui é 147. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico, com 2 centímetros de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha um formato esférico com 4 centímetros de diâmetro.
A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Novamente aqui nós temos uma questão de geometria espacial, que envolve uma esfera, um formato esférico. E fala em capacidade, em quantidade, em massa, porque em massa não, é massa, volume, Então eu vou ter que calcular o volume aqui para conseguir a quantidade exata, para fazer comparação. Bom, como eu tenho uma esfera, o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Um detalhe importante aqui é que as provas do Enem não têm formulário, Então é necessário saber algumas fórmulas básicas aí para conseguir fazer as questões, Não apresenta um formulário, a gente tem que saber as fórmulas. Bom, vamos lá. O que eu vou ter aqui? A receita base produz 50 docinhos. Só que o volume desses 50 docinhos, o que nós vamos fazer para conseguir responder essa questão? Olha só. Se nós calcularmos aqui o volume desses 50 docinhos e depois comparar com o docinho novo, porque eu quero 150 docinhos com um diâmetro de 4 centímetros, ele aqui é o dobro de tamanho, mas usando a mesma receita base, Quantas porções ela vai conseguir fazer usando a mesma receita? Não vai aumentar a receita ou diminuir a receita. Com a mesma receita, que ela produz lá os 50 docinhos, com o diâmetro de 2 centímetros, ela vai produzir agora 150 docinhos, só que com 4 diâmetros, mas com a mesma receita base. Então, como que nós vamos calcular? Vamos calcular o volume desses 50 docinhos com 2 centímetros de diâmetro. Se o diâmetro é 2 centímetros, eu vou ter o raio valendo 1, porque a fórmula usa raio. O raio é metade do diâmetro. Então, vamos calcular aqui o volume de 50 docinhos. Então, 50 vezes 4/3 de π. O raio é 1, porque o diâmetro aqui é elevado ao cubo. O diâmetro é 2. Então, nós teremos aqui o volume de 50 docinhos. 50 vezes 4 aqui dá 200. 1 ao cubo é 1, então vai ficar 200 π sobre 3. Deixa o π aqui, a gente vai fazer comparação, então não há necessidade de usar o 3,14 aqui. Bom, agora o que eu tenho? Eu tenho um novo volume, vamos chamar aqui de volume 1. Um volume 2, que é 150 docinhos. Ele pediu lá 150 desses docinhos. Então, vezes 4/3 de πr ao cubo. Agora o raio é 2, porque o diâmetro é 4. Então, meu raio agora é 2 ao cubo. Calculando aqui, eu vou ter 150 vezes 4 vezes 8, porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Nós teremos aqui 4.800 π sobre 3. E comparando, π sobre 3, 4.800 dividido por 200, vocês vão encontrar aqui que equivale a 24 vezes 200 π sobre 3. Ou seja, 24 vezes a receita base, que ele consegue fazer aqui, lá, no enunciado da questão. Usando uma receita base com massa, ela prepara uma porção com 50 docinhos com um diâmetro de 2 centímetros. Então, esses 150 docinhos com 4 centímetros de diâmetro, ela vai precisar de 24 vezes a receita base para produzir conseguir atender aí o cliente. Então, resposta aqui, letra E, 24 docinhos. Vamos lá para a próxima questão. A próxima aqui é a 150, é uma questão de análise combinatória. Um prédio com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos
são identificados por números formados por dois algarismos, sendo que a dezena indica o andar, onde se encontra o apartamento, e a unidade um algarismo de 1 a 8, que diferencia os apartamentos de um mesmo andar, né, que são 8 apartamentos, né, 9 andares. Quanto à incidência de sol nos quartos desses apartamentos, constatam-se as seguintes características, em função de seus números de identificação. Olha lá. Naqueles que finalizam em 1 e 2, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebem sol na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 7 e 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que em ambos pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. É um problema de probabilidade condicional. Você quer calcular uma combinatória, você quer calcular uma condição, né, um cálculo, né, uma quantidade aqui, sendo que você tem algo conhecido. Eu falei em probabilidade, mas a gente não vai chegar no cálculo de probabilidade, mas pode ser. Nós poderíamos pedir aqui, né, qual seria a probabilidade de você escolher tal apartamento, né, com essas condições. Tá? Mas aqui ele pede somente o cálculo de combinatória mesmo, né, de quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos para a compra das condições desejadas. Tá? Então, aqui ele tem só a parte de maneiras. E aí você poderia aplicar uma questão de probabilidade aí. Bom, olha só. Para cada andar, aqui, se a gente analisar, o número de maneiras diferentes de escolher 2 apartamentos, entre os quais em pelo menos um dos quartos receba sol pela manhã, quantos recebem sol pela manhã? Vamos ver. Quem recebe 1 e 2, termina 1 e 2, olha lá, tem sol pela manhã, em ambos os quartos. Quem termina em 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos, então pelo menos um. E o 7 e 8 só recebe à tarde. Então, dos 8 quartos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, apartamentos que têm essas condições, né, que recebem sol pela manhã. Então, desses eu vou escolher 2 apartamentos. Então, eu tenho uma combinação aqui de 6 tomados 2 a 2. Por que combinação, professor? Porque a ordem não importa. Apartamento 1, apartamento 2 vai continuar sendo o mesmo grupo de apartamentos, né? Não tem uma ordem, primeiro e segundo. Então, toda vez que você tem um cálculo de combinatória onde a ordem não importa, combinação. De 6, porque são pelo menos os 6, né, que recebem sol, que tem pelo menos um quarto que recebe sol pela manhã, os outros 2 lá não recebem só à tarde, e eu vou escolher 2 apartamentos. Então, combinação 6, 2. A fórmula de combinação, vamos lembrar aqui, combinação NP é N fatorial dividido por P fatorial e N menos P fatorial. A ordem aqui da multiplicação aqui embaixo, não importa, seguindo as alternativas aqui, então você vai ter lá 6 fatorial dividido por 6 menos 2, a diferença eles colocaram antes, ó, 6 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Está aqui, essa é a forma de combinação. Mas não para por aí, né? Você percebe que não é só isso. Por quê? Como o prédio possui 9 andares, esse aqui é o cálculo para cada andar. Então, o número de maneiras de escolher 2 desses apartamentos nas condições desejadas é 9 vezes. Então, o resultado vai ser 9 vezes 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. E aí vocês vão perceber que aqui, ó, a resposta B não precisa resolver, né? Não precisa dar a resposta, resolver tudo isso aqui, encontrar o número. A questão poderia ter a resposta aqui, um número fechado já. Pronto, aí teria que calcular, né? Mas está aí, uma questão de análise combinatória. É a última questão que eu separei para vocês para essa aula. Em jogos de voleibol, um saque é invalidado
se a bola atingir o teto do ginásio onde ocorre o jogo. Então, uma informação aí, ó, um saque é invalidado se a bola atingir o teto do ginásio. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1,5 metros do piso da quadra e a trajetória da bola foi descrita pela parábola. Aqui, ó, uma função quadrática, parábola, em que y representa a altura da bola em relação ao eixo x das abscissas, que está localizada a 1,5 metros do piso da quadra, como representado na figura. Então tem um gráfico aqui que a gente vai ver. Suponha que em todas as partidas algum saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde. Então está aqui a parábola. Então ele sai sacar a bola e vai chegar aqui na altura máxima. Essa altura máxima aqui é o nosso vértice. Tá? Bom, vamos analisar aqui mais a questão, depois a gente volta aqui. A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol no qual jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desse ginásio em relação aos pisos das quadras são, então está aqui, ó, a altura de cada ginásio, a menor 17 metros até a maior 40 metros. O saque desse atleta foi invalidado quando? Para isso, vai ser invalidado quando a bola atingir o teto. Então nós vamos ter que calcular aqui a altura máxima atingida por essa bola. O vértice das coordenadas, né? X do vértice, Y do vértice. Bom, tem uma fórmula pronta para calcular, para encontrar aí o Y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Essa é a fórmula pronta. Eu vou resolver essa questão usando a fórmula pronta e vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo uma aula que eu gravei separada sobre essa questão aqui, para encontrar esse vértice, essa altura máxima aqui, não utilizando fórmula, né, utilizando o método de completar quadrados. Bem interessante, tá? Assistam. Bom, então vamos lá. O delta é b ao quadrado menos 4ac, é o delta lá da fórmula de Bhaskara, dividido por 4a. Eu vou fazer o jogo de sinal aqui, então, menos que mais dá menos que menos dá mais, então eu vou ter 4ac menos b quadrado sobre 4a. Então tá aqui, ó, esse é o nosso y do vértice, 4ac menos b quadrado sobre 4a, fazendo o jogo de sinal. Bom, mas quem é o a, b e o c aqui que eu preciso? Vamos lembrar lá, ó. Toda função quadrática ela tem um padrão geral, né? Y é ax² mais bx mais c. Existe um padrão. O a acompanha o x², o b acompanha o x, o c é o termo independente. A função quadrática aqui, ela já está, a fórmula da parábola aqui já está prontinha. Ó. O nosso a é menos 1/6, é a fração. O nosso b é menos 7/3. E o nosso c é 12. Está aqui. Os valores que acompanham o x², o x e o 12. Agora é só substituir. Então volta aqui. Substituindo aqui na nossa fórmula, né? 4ac menos b². Então vamos lá. Nosso y do vértice vai ser 4ac. Então 4 vezes menos 1/6, que é o a, vezes o c, 12, menos b², menos 7/3 ao quadrado, substituindo tudo lá, dividido por 4a. Então, 4 vezes menos 1/6. Bom, envolve bastante fração, vamos lá, como faz? Bom, 4 vezes menos 1 vezes 12, mais com menos aqui vai ficar menos. O 12 dá para dividir por 6, vamos simplificar ali, ó. O 2 aqui eu consigo dividir por 6, sobra 2. Então, fica 4 vezes 1 vezes 2, dá 8. Então, eu vou ter menos 8. Menos 7/3 ao quadrado, vai ficar positivo, então esse menos aqui mantém, né? Porque
o quadrado aqui fica positivo, 7 ao quadrado 49, 3 ao quadrado 9, dividido por 4 vezes 1/6, vai dar para simplificar o 4 com 6, divide por 2, dá menos 2/3. Então já simplificando. Menos 8 menos 49 sobre 9, você vai juntar, tem 1 debaixo do 8, é igual aos denominadores, ou multiplica por 9, 8, 9, 1. Então, o nosso y do vértice vai ser 9 vezes 8 dá menos 72, com menos 49, menos 121 sobre 9, vezes, já vou multiplicar aqui, porque eu vou ter uma fração dividida por outra fração, vezes o inverso da fração que está embaixo, menos 3 sobre 2. Quando você tem divisão de fração, é dessa forma que a gente faz, né? Repete a primeira fração em cima e multiplica pelo inverso que está embaixo. Menos com menos dá mais. Dá para simplificar aqui o 9 com 3. Sobra 3 embaixo. Né? Dá para fazer isso aqui, sobra 3. Ou seja, o nosso y do vértice vai ser menos com menos mais, né? Então, 121, tem que dar positiva a resposta, né? Sobre 6. 3 vezes 2, 6. Que dá aproximadamente, não vai dar divisão exata, aqui fazendo uma divisãozinha rapidinho ali, vocês vão encontrar aqui 20,1. Ou 20 aproximadamente, 20,1 tá bom. Bom, mas aí como eu tenho 1,5, porque esse 20,1 é partido aqui dessa horizontal aqui, né? Ou seja, 1,5 metros acima. Então, a altura máxima lá, essa altura máxima a partir do chão, vai ser os 20,1 mais 1,5. Né? Que nós vamos ter aqui, o 20,1 mais 1,5 vai dar aqui 21,5. 21,5 não, 21,6, né? Tá aqui. Essa é a altura máxima atingida lá pela bola. Aí nós vamos analisar agora lá. Olha só. Ginásio 1 vai atingir o teto. Ginásio 2 vai atingir o teto. Ginásio 3 vai atingir. E aí, se você não faz as contas direitinho, você pode achar que o 4 também não vai atingir, mas é um pouquinho maior que 21, né? Deu 22, então tá maior, então também vai atingir. Então, o único ginásio que não vai ser invalidado é esse aqui. Mas vamos lá, o saque desse atleta foi invalidado apenas no ginásio 1? Não. Apenas no 1 e 2? Não. Foi no 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3? Não. Apenas nos ginásios 1, 2, 3 e 4. Aqui, ó, alternativa D. Em todos? Não. No último, não. Porque 40 metros é bem maior que 21. Então, letra D é nossa alternativa correta. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Gostaram da aula? Gostaram das questões? Então, eu separei algumas questões. Vocês viram aí, o Enem é composto por várias outras questões de matemática. Mas para o vídeo não ficar tão longo assim, eu separei só algumas aí para trabalhar com vocês. Pretendo estar trazendo mais material sobre o Enem em outros vídeos, uma vez por semana ou mais aí para vocês. Então, importante, deixa um joinha aí para que esse vídeo vá para mais gente, esse conteúdo se espalhe para mais gente. Se inscrevam no canal e ative o sininho aí para receber as notificações. Tá? Em relação à última questão que eu comentei com vocês ali, eu resolvi ela usando uma fórmula direta para encontrar lá o ponto mais alto da parábola. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um vídeo que eu gravo separado resolvendo essa questão utilizando o método de completar quadrados, onde você não utiliza a fórmula pronta, onde você enxerga que aquele valor máximo tem que acontecer. Então, importantíssimo, assista um vídeo aí que é bem interessante. Beleza? Até mais, pessoal!